O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 16 de setembro. Mali, Níger e Burkina Faso estabelecem aliança de segurança no Sahel. São 3 países em que tivemos golpes militares recentemente, né? Lembrando que são movimentos militares de natureza diferente, inclusive, como a gente já explicou, né? Burkina Faso e Mali estão num cenário diferente do atual Níger, porém, os 3 países sofrem, né, com ameaças de uma possível intervenção da CEDEAO, da Comunidade dos Estados da África Ocidental, especialmente o Níger, então anunciaram esse pacto de defesa coletiva, né, para, caso um desses 3 países seja alvo de uma intervenção estrangeira, seja da CEDEAO, seja da França, não sei, se defenderem mutuamente. É claro que a justificativa oficial não é mirando a CEDEAO. A justificativa oficial é pensando no fato de que os 3 têm que lidar com também problemas internos, né, conflitos internos, como grupos jihadistas, né, como a filiada local da Al-Qaeda, o Boko Haram. Então, mas essa é a justificativa oficial. Na prática, entretanto, né, a mira é na CEDEAO. E falando nisso, essa semana tivemos mais hostilidades no Mali, tá? Pelo menos 5 soldados morreram, 11 teriam sido sequestrados por grupos armados e tivemos combates, gente, na região de Timbuktu. Segundo algumas fontes nas redes sociais, um morteiro, inclusive, explodiu a cerca de 200 metros da cidade histórica de Timbuktu, tá? Que é um grande centro de conhecimento, né? O capital de um dos grandes impérios da humanidade, um lugar belíssimo também, inclusive, e que é patrimônio cultural da humanidade, inclusive pela Unesco, coisa que a gente também vai falar no programa de hoje. E, meu caro Matias, mais ao sul no continente africano, e só para deixar claro aqui no ar, tá, querido Heitor? Você nos interrompa, você nos brinde com sua sabedoria o momento que você quiser, o momento que você achar apropriado. Obrigado. Mais ao sul no continente africano, o Paul Kagame, o presidente de Ruanda, anunciou que vai concorrer à reeleição, tá? Ele que é presidente desde 2020, né? Presidente / ditador, né? E aí, como teve uma reforma constitucional em 2015, teve lá o reset dos mandatos, né? Então, agora ele pode concorrer novamente. Lembrando que um tempo atrás a gente comentou aqui que ele fez uma dança das cadeiras ali no comando militar de Ruanda, né, talvez pensando, né, justamente nesses golpes que ocorreram no continente, enfim. Também no final de semana passado, em declaração final, G77, o grupo punk, rejeita monopólios digitais e pede reforma do sistema financeiro. O G77, né, que nós tivemos a cúpula em Havana no último final de semana, inclusive o Lula foi até Havana e de lá seguiu para Nova York. A gente comentou um pouco do G77 no programa passado, né? O G77 foi criado ali no contexto da Guerra Fria, juntando todos os novos países, né, os países fruto da descolonização, países em desenvolvimento, para cooperação especialmente em temas econômicos e sociais, né, em âmbitos como, por exemplo, da FAO e tudo mais. E aí nós tivemos a declaração final, né, salientando a necessidade urgente de uma reforma abrangente da arquitetura financeira internacional e uma abordagem mais inclusiva e coordenada à governança financeira global, tá? Com maior ênfase na cooperação entre os países. Vocês podem conferir, inclusive, a declaração final no site do Itamaraty. Também tem no site do Itamaraty os termos de cooperações que foram assinados, né, os 3 termos que foram assinados entre o governo brasileiro e o governo cubano, tá? Incluindo o Ministério da Saúde do Brasil, o Ministério da Saúde de Cuba, e aí teve
nós tivemos diversas matérias, diversas questões envolvendo o fato de que as autoridades cubanas falaram para as autoridades brasileiras que, olha só, a gente não tem como pagar a dívida que a gente tem com o Brasil. Né? E o Brasil, mesmo assim, renovou, né, acordos de empréstimo, renovou acordos econômicos. E aí o que acontece? A gente vai abordar mais disso no nosso próximo programa, porque nesse programa aqui, por conta da crise no Cáucaso, por conta da Assembleia Geral da ONU, nós não vamos ter um bloco de América Latina. Então a gente vai passar esse assunto e também a questão da hidrovia, enfim, para o nosso programa da semana que vem, que aí a gente vai ter a América Latina completa. E antes de você passar para a próxima notícia, meu caro Matias, só para mencionar aqui a nossa região, nós tivemos protestos nessa semana na Guatemala, né, de apoiadores do presidente eleito Bernardo Arévalo, solicitando a renúncia da procuradora-geral, né, que foi aquela que ordenou a batida policial nos órgãos eleitorais, né, que é acusada de tramar um golpe apoiada pelo Giammattei, que é a Consuelo Porras. É o nome dela, a gente não pode fazer nada. O Galvão Bueno narraria ela como Porras. Possível. Ela, tem um santo peruano, né? Que... É San Martín de Porres. Porres. Que daí na versão brasileira de Carrossel foi traduzido como São Martim dos Pobres. Olha só. O Matias é uma máquina, amigo. Ele junta Peru e Carrossel e catolicismo. E tá só no primeiro giro de notícias. Notícia da última terça-feira, dia 19 de setembro. A ASEAN realiza primeiros exercícios militares conjuntos na Indonésia. A ASEAN, né, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que nasceu para ser um bloco, né, de cooperação regional, especialmente cooperação econômica. Né? Ela foi fundada ali na década de 1960. Lembrando que, né, a ideia inicial, né, da ASEAN fica anacrônico, né? É anacrônico, né, dizer que ela nasceu para ser uma União Europeia da região, porque ainda não existia União Europeia, né, mas existia a Comunidade Europeia de Nações. Né? Ela nasceu ali para ser uma cooperação econômica, especialmente na ideia de, olha só, né, se você tiver uma cooperação econômica, né, para o desenvolvimento e prosperidade, isso vai deter o comunismo na região. A Organização de Segurança, né, que envolvia o Sudeste Asiático, né, que envolvia a Austrália, que envolvia a Tailândia, era a Organização do Tratado do Sudeste da Ásia, tá, que é conhecido pela sigla em inglês SEATO, que era para ser a OTAN da região. Tá? São acordos diferentes. Tá, gente? E a SEATO ela foi dissolvida ainda durante a Guerra Fria, né? Não lembro agora exatamente a data. E a ASEAN, como disse, ela surge, né? Ela nasce com a ideia de ser uma cooperação econômica, e aí no início dos anos 2000 ela é expandida, ela ganha um estofo muito maior, e aí sim, claramente inspirada, né, no processo que ocorria na União Europeia. E agora tivemos esses primeiros exercícios militares, tá, que juntaram Indonésia, Malásia, Singapura, Brunei e Tailândia. Porém, né, não foi um exercício militar, digamos assim, tão ostensivo. Né? Foi um exercício militar, segundo as próprias autoridades da Indonésia, né, focado em assistência humanitária e alívio de desastres, né? Ficou péssima essa tradução, né? Disaster relief, tá? Para dar uma disfarçada. Lembrando, todos esses países que a gente citou são países que têm, tirando a Tailândia, né, são países que têm divergência territorial com a China. E é interessante notar que Vietnã e Mianmar não participaram. Mianmar, que hoje é próximo da China, e Vietnã, que tem uma política de neutralidade regional. Ainda não é na região do Pacífico, né? A China recebeu hoje, né, chegou ontem, e hoje tivemos a cúpula entre o Xi Jinping e o Bashar al-Assad, né, o presidente / ditador da Síria. Tá? É a primeira visita dele
a Pequim desde 2004, tá? Já que, né, em 2011 nós temos o início da Guerra Civil Síria. E falaram muito de investimentos chineses na Síria, né? É uma pauta que a gente já mencionou um pouco aqui, é algo que inclusive faz China e Irã competirem por espaço dentro da Síria, né? Competirem, por exemplo, para ver quem vai explorar a rede móvel na Síria, né? Rede móvel de telefonia na Síria, internet, e também inserir a Síria no contexto ali dos projetos da chamada Nova Rota da Seda, né, os grandes projetos de infraestrutura chineses. Notícia da última quarta-feira, dia 20 de setembro. Irã endurece punição contra mulheres que não usarem véu. Marcando justamente um ano, né, do início dos protestos motivados pela morte da Mahsa Amini, né, os protestos que deixaram ali centenas, né, de mortos, dezenas de milhares de pessoas presas, né, lembrando que a Mahsa Amini, né, o nome original dela, né, era o nome de família é Gina Amini, né, ela que é de família curda, e ela foi morta pela polícia dos costumes por estar descumprindo, né, o código de vestimenta. Agora, por 152 votos a favor, 34 contra e 7 abstenções, o parlamento iraniano aprovou a lei Apoio à Cultura da Castidade e do Véu. Tá? E agora você vai ter multa e cadeia, penas mais rígidas para mulheres que não usarem, né, as vestimentas apropriadas, tanto em espaços públicos, quanto também em imagens publicadas na internet. Tá? E também determinou a obrigatoriedade do uso do item em veículos. Inclusive, agora uma das penas possíveis vai ser a apreensão de um veículo. Então, se uma mulher estiver dirigindo sem o véu, ou com o véu numa posição inadequada, e for pega pela polícia, o veículo poderá ser apreendido. Tá? Inclusive, assim, eu não sei o quão comum é isso aqui é uma evidência anedótica que eu vou mencionar agora, né? Mas em Israel e na Palestina, às vezes acontecia de, quando você pegava transporte público, especialmente as vans, né, os chiruts, as mulheres às vezes elas abaixavam um pouco o véu por causa do calor, porque às vezes aquela van fica muito quente. Né? Não sei se isso ocorre no Irã e se é isso que estão, né, referindo nessa lei. Mas enfim, né? Mais uma lei completamente, né, desnecessária, opressiva, né, e que vai resultar em mais violência certamente. Na região, o CEO da Qatar Airways, né, o Akbar Al-Bakr, né, a Qatar Airways, que é do governo do Qatar, né, disse que está sendo tratada de forma injusta pelo governo australiano, já que o governo australiano limitou o número de voos da Qatar ao país, da Qatar Airways, e disse que é muito injusto, ainda mais pensando que a Qatar Airways apoiou bastante a Austrália durante a pandemia, né, repatriando os cidadãos e levando suprimentos médicos. Tá? O que acontece? A ministra dos Transportes da Austrália, Catherine King, rejeitou propostas de novos voos para Sydney, Melbourne e Brisbane, dizendo que essa proposta não está nos interesses da Austrália. Tá? E isso seria, né, ela não afirmou diretamente, mas seria uma represália pelo fato de que cidadãos, especialmente cidadãs australianas, em Doha, passariam por buscas corporais, né? Não sei se apenas pelos sensores ou por funcionários do aeroporto, buscas corporais invasivas e humilhantes. Né? Lembrando que nós tivemos aquele episódio em 2020, né, durante a pandemia, em que um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado no aeroporto e por conta disso muitas pessoas, inclusive de um voo que estava indo para a Austrália, foram submetidas a buscas invasivas. Né? Já o governo do Qatar alega que na verdade, uma medida protecionista em relação a Qantas Airline, né, que é a principal companhia aérea australiana.
E, finalmente, antes dos comentários do nosso querido Heitor, essa semana, Cristiano Ronaldo esteve pela primeira vez no Irã, onde teve ali uma recepção, né, no aeroporto ali com muitas pompas, não tinha público, tá, nem no aeroporto nem no jogo, já que o clube dele, né, o Al Nassr, foi jogar contra o Persepolis FC. Né? E só contextualizando que o Al Nassr é saudita. Isso. Então tem esse pano de fundo. Não tinha público, não era por isso, era por conta de uma punição ao Persepolis, tá? E o Al Nassr, o clube do Cristiano Ronaldo, ganhou de 2-0. Lembrando que nós temos fronteiras invisíveis do futebol sobre a Arábia Saudita e sobre o Irã. Dois sobre o Irã. Um sobre a Pérsia e um sobre o Irã, né? Digamos assim. Heitor, por favor. Maravilhoso, fronteiras do Irã, recomendo fortemente. Acho que sobre o aeroporto de Doha, né, no Catar, a Qatar Airways tenta se posicionar como uma das maiores companhias do mundo e como um grande hub, né, sobretudo para acessar o Oriente, China, Japão, outros países da região. E você passou por lá também, né, Felipe, pelo aeroporto de Doha? Sim, para ir para a Armênia. E é um absurdo, né? Os caras têm portão C23, assim, então tem todos o A, todos o D e até o C, D. O aeroporto é impressionante, o tamanho, né, a escala daquilo e como que eles investem para fazer de Doha e do Catar como um todo um grande hub. Sobre o Irã, é interessante também a gente pensar que a morte da Mahsa Amini e toda a repercussão que aconteceu não foi só no Irã, né? Isso se estendeu pelo Oriente Médio. No Líbano é muito forte a disputa que há né, dentro dessas divisões do Islã e como que é presente na discussão libanesa, no cotidiano, sobretudo no feminismo libanês, o direito de não usar o lenço caso a mulher assim entenda. E é comum, viu, Felipe, como eu corroboro da sua experiência, é comum as mulheres não usarem o lenço dentro do carro, né? E usarem quando vão sair do carro, porque o carro, de alguma maneira, é uma proteção, já é uma redoma ali. Mas é uma coisa... Agora, interessante essa lei também é pensar o quanto ela vai, entre aspas, pegar, né? Porque pode ser que isso escale e gatilhe novos protestos no Irã. Mas já diria o ex-vice-presidente Pedro Aleixo, né? O problema não é a lei, o problema é o guarda da esquina. Exatamente. Né? Para um policial da Polícia dos Costumes, né? Usar essa lei para mais um caso de violência, enfim, caso de assédio, é 1-2. Bem. 1-2 é um termo acadêmico. Super acadêmico. Correto, inclusive. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. 2 notícias da quarta-feira, dia 20 de setembro. Sunak adia compromissos climáticos do Reino Unido. O premier britânico Rishi Sunak estendeu o prazo, né, das metas climáticas do Reino Unido. Então, por exemplo, carros novos movidos a gasolina e diesel seriam banidos em 2030. Né? Agora eles serão banidos em 2035. Tá? Ele disse que é necessário adotar uma abordagem mais pragmática sobre questões climáticas. Tem umas má notícias para você, mas tudo bem. Aí a gente cruza o Canal da Mancha, né, com 2 notícias francesas. Uma delas é que a polícia francesa deteve a jornalista Ariane Lavrillet por 39 horas, tá? Ela passou 2 dias praticamente sob custódia policial, porque ela escreveu sobre a participação secreta de militares do exército francês no Egito, tá? Incluindo operações de repressão de civis conduzidos pela ditadura Fatah al-Sisi. Isso na região fronteiriça com a Líbia, né? Então envolve aí, né, os 3 países no caso. Isso foi publicado pela revista Disclose sobre o nome Panama Papers. Tá? E também na França, né, esse final de semana agora teremos as eleições para 172 dos 348 assentos no Senado francês. Lembrando que o Senado francês, as eleições são indiretas. Tá? Então, né, isso não necessariamente é uma demonstração da popularidade de um outro presidente. E tem uma coisa curiosa, que a gente já explicou aqui, né? Muito se fala, né, os 2 candidatos que foram ao segundo turno,
né, nas últimas eleições presidenciais, né, Macron, que venceu, e a Marine Le Pen, eles fazem parte de grupos que, do ponto de vista do legislativo, do ponto de vista da estrutura partidária, eles são relativamente marginais, né? Então, assim, atualmente o República em Marcha, né, o partido do Macron, você tem ali uma participação muito pequena no Senado, e o partido da Le Pen, né, o Encontro Nacional, né, Reunião Nacional, que é a antiga Frente Nacional, não tem assentos no Senado. Então, é uma discrepância relativamente interessante, né? E só para o número, o República em Marcha tem 24 cadeiras no Senado, tá? E, finalmente, nessas notícias da Europa Ocidental, registrar que, infelizmente, na Itália, tivemos um acidente envolvendo uma aeronave da esquadrilha de demonstração aérea italiana, né? Os Frecce Tricolori, né? As flechas tricolores, a esquadrilha da fumaça da Itália, tá? Infelizmente, um dos aviões, né, se acidentou, o piloto ejetou, porém o avião caiu, atingiu um carro, deixando 3 pessoas feridas e uma menina de 5 anos de idade morta, tá? Atingiu um carro que tinha uma família dentro. Marrocos investirá 11,7 bilhões de dólares no plano de reconstrução pós-terremoto. Vai ser um plano de 5 anos, né, no total é quase 12 bilhões, que vai afetar, né, as províncias mais... que vai beneficiar, melhor dizendo, né, as províncias mais afetadas, um total de cerca de 4,2 milhões de pessoas. Tá? Até agora, né, o número de mortes confirmados do terremoto está na casa de 2.500. Tá? Do Marrocos, nós vamos para a Líbia, né, onde as autoridades locais disseram que vão investigar sobre a possibilidade, né, sobre o que teria causado o rompimento das barragens, né? A gente explicou isso no programa passado, né, que as cheias, né, e as mortes, as mais de 11 mil mortes, né, que foram causadas na região de Derna, na Líbia, não foram apenas por causa das chuvas, mas porque 2 barragens estouraram. Tá? A casa do prefeito de Derna foi incendiada por manifestantes, também inclusive, e uma ONG chamou atenção para um detalhe importante, que agora existe o temor de que essa correnteza tenha levado munições e minas terrestres, e agora você tenha isso espalhado por uma região, né, maior, e isso possa afetar inclusive as operações de salvamento. E a gente falou um pouco de antissemitismo nesse programa, né? Fizemos ali a comparação do antissemitismo com as visões, os estereótipos, às vezes, anti-armênios. O presidente / ditador, né, do alto golpe na Tunísia, o Kais Saied, ele disse que existe, né, uma prova de como o movimento sionista ele se infiltrou nas pessoas, foi que a tempestade que destruiu um país muçulmano como a Líbia se chama Tempestade Daniel. Então, o nome Daniel por causa do profeta, então porque os judeus fizeram a tempestade. Enfim, não sei como é que funciona a cabeça da criatura. E ainda na Tunísia, um chargista, né, o Taufik Omran, foi preso ontem, né, quinta-feira, dia 21 de setembro, por ter feito cartoons zombando, né, do recém-possado primeiro-ministro Ahmed al-Hashani. E o cartunista já havia, né, enfrentado problemas com a justiça com charges em relação ao próprio Kais Saied. Então foi preso ontem e responderá por esse processo, né? Ele que estava saindo de sua casa na capital Tunis quando foi detido, e ele tem 64 anos e já tem aí uma longa trajetória na sátira política. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 21 de setembro. Índia suspende emissão de vistos para canadenses.
Estamos em um momento tenso das relações Índia-Canadá e os nossos ouvintes não foram pegos de surpresa. Por quê? Porque alguns dos nossos ouvintes devem se lembrar, espero que se lembrem, né? Em junho, a gente comentou aqui no programa que um ativista Sikh foi assassinado no Canadá, o Hardeep Singh Nijjar. A gente falou naquele período, nós mencionamos esse assunto em 3 programas, a gente falou também daquele carro alegórico, né, num desfile de uma data Sikh no Canadá, o Canadá que tem uma grande comunidade Sikh, né, o Sikhismo é uma religião, né, ali do subcontinente indiano, algumas pessoas vão chamar de seita, né, eu não, sinceramente não sei qual seria o critério ou não, enfim, mas tinha ali um carro alegórico zombando do assassinato da Indira Gandhi, né, porque a Indira Gandhi, a ex-premier indiana, foi assassinada pelos guarda-costas Sikh dela, porque ela ordenou medidas de repressão ao movimento separatista Sikh. Né? E o que acontece? Né? Essas foram as notícias lá de junho, né, junho e julho, que a gente repercutiu aqui. Essa semana, o Justin Trudeau acusou frontalmente a Índia de ser a articuladora do assassinato. Tá? Ele não usou termos indiretos, não falou em coisa ali, mensagem cifrada, não, ele falou, olha só, a Índia, tá, ela está conectada ao assassinato de um cidadão canadense, o Hardeep Singh Nijjar, né, porque ele era Sikh, de origem indiana, mas ele era cidadão canadense. E a gente já mencionou, inclusive, aqui, né, algumas vezes, que o ministro da Defesa, né, canadense é Sikh, né, inclusive usa turbante. Aí uma vez ele sofreu um episódio, né, uma pessoa fez ofensas ao Islã perto dele, e ele falou, eu não sou nem muçulmano, moça, tá? Tipo, eu uso turbante, mas sou de outra religião, enfim. Então, o Canadá afirmou frontalmente que a Índia estaria por trás disso. E aí o Canadá expulsou o diplomata-chefe da inteligência indiana no Canadá. A Índia reciprocou e também expulsou um diplomata canadense, tá? O Justin Trudeau teria conversado sobre o assunto com o Narendra Modi durante o G20. O Narendra Modi teria desconversado e por isso que o Justin Trudeau... Não, o Narendra Modi não desconversou, assim, não no sentido de... Ah, deixa isso pra lá. Ele falou, meu, você tá doidão, a gente não tem nada a ver com isso, tá? Negou. E aí o Trudeau levou o assunto a público. Tá? O Joe Biden já teria tentado conversar ali com o Modi em off, porém os Estados Unidos não vão sacrificar a sua aproximação atual com a Índia em nome do Canadá, tá? Não vão. E agora as relações entre os 2 países estão péssimas. O governo canadense, o governo indiano anunciou a suspensão, né, do processo de vistos para indianos irem até o Canadá. Lembrando que nós temos uma grande comunidade de origem indiana no Canadá, cerca de 5% de toda a população do país, quase 2 milhões. Principalmente na porção oriental do país, né? Da região metropolitana de Toronto. E são 700 mil Sikhs no país. Lembrando que o Canadá é um país enorme, mas não é um país que tem uma grande população. Então isso é uma proporção grande. Então estamos aí com esse entreveiro entre Índia e Canadá, de um assunto que a gente mencionou aqui em junho e julho, que não sabíamos que teria essa repercussão toda. É possível que tenha tido, sei lá, né, ordenaram lá, falaram o espião, né, dá um jeito ali no maluco e tal. Pode ser, mas um país acusar o outro desse frontalmente não é muito diplomático, não é muito inteligente, inclusive. Vamos lembrar que o Justin Trudeau, ele já passa, né, por uma série de questionamentos no cenário interno. Teremos, né, eleições no Canadá. E eu imagino, eu só consigo supor, né, que o Justin Trudeau está procurando essa sarna para se coçar, pensando justamente no seu cenário doméstico, né, de vou usar aqui os indianos para bode expiatório de alguma coisa, né, aqui, ó, não olha para a inflação, não, olha para a Índia que matou um cidadão canadense aqui dentro, né, eu imagino que é a única explicação possível para ele ter conduzido esse assunto dessa maneira, tá? E finalmente a Índia, né, ou Bharat, né, promoveu no seu parlamento, né, ainda vai ser votado, né, uma lei que vai reservar 1/3 dos assentos parlamentares
para mulheres. Tá? Ela precisa ser aprovada. Como é uma reforma da Constituição, ela precisa ser aprovada em ambas as casas do parlamento e na maioria das legislaturas de estados. Tá? Lembrando que ano que vem teremos eleições gerais na Índia. Né? O plano original da Women's Reservation Bill, ela é de 96, tá? Mas ela passou durante muito tempo travada por questionamentos, inclusive, de lideranças locais, muitas delas, curiosamente, do BJP. Né? Porque era um projeto de lei do Congresso Nacional Indiano que o BJP se opunha. Então agora o BJP inverteu os papéis. Heitor, você está muito quieto. Por que você está triste de que você está preso aqui depois da meia-noite? Não, eu estava pensando um pouco na questão dos Sikhs. Não sei se vale a pena retomar isso, mas teve uma polêmica no Canadá há um tempo atrás por conta de uma adaga que eles costumam usar, aquela adaga curva, bem característica, né? E todo homem tem que usar. Exato, e isso obviamente em alguns lugares do Canadá, sobretudo pós 11 de setembro, né? Criou-se ali uma animosidade e uma proibição de uso dessas adagas e também do turbante. Eles têm uma relação com o cabelo, eles vão enrolando o cabelo, né? E aí usam o turbante. E eu estive no Canadá estudando em 2011, né? no Genocide and Human Rights University Program. E eu tenho uma visão muito... Em Toronto, né, como o Matias lembrou, a comunidade é muito concentrada lá. Eu tenho uma visão muito viva na minha cabeça de, no avião, aquela coisa, né? Brasileiro indo para fora, quando levantei do meu assento, assim, aquele monte de pessoas do Sudeste Asiático e muitos Sikhs, eu falei, nossa, a fila de imigração vai demorar horrores com esse monte de estrangeiro. Mas era todo mundo nacional. Todo mundo com passaporte canadense, um monte de pessoas de ascendência chinesa também com passaporte canadense, foram para a filinha dos nacionais e eu fui lá também para a filinha do estrangeiro. É isso, né? Um país feito por imigrantes também, com uma presença muito visível por conta da diversidade cultural também. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. República Democrática do Congo transferirá embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, segundo Netanyahu. O Netanyahu se encontrou com Félix Tshisekedi hoje, né, em Nova York, e anunciaram, né, esse compromisso, né, essa promessa da República Democrática do Congo de transferência. Hoje foi o dia do discurso, né, do Netanyahu. Como mencionei, a gente ainda não teve tempo de assistir na íntegra, né, até porque os discursos do Netanyahu na ONU eles sempre são muito marcantes, né? Alguns vão achar meio patacoada, né? Eu acho sempre muito curioso que ele sempre tenta trazer referências do próprio Estados Unidos, né? Ele às vezes faz um discurso um pouco, né, para o público local, né? Então, uma vez, acho que 2018, 2019, ele falou do arremessador dos Yankees, sabe? No meio do discurso dele na ONU, sabe? Enfim. Agora, olhando pela cobertura na imprensa, olhando bem por cima, né, ele apresentou a sua visão da paz para um novo Oriente Médio, né, especialmente baseado na ideia de uma normalização entre Israel e Arábia Saudita. E, curiosamente, nesse mapa não existe Palestina. Existe apenas os territórios, né, existe apenas Israel. A Cisjordânia e Gaza fazem parte de Israel. E ele novamente pediu por uma postura mais dura, uma postura mais rígida em relação ao Irã.